Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre a contagem dos prazos penais, seja no direito penal, seja no processo penal, para que você não corra riscos em relação às peças e aos recursos processuais penais. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista no Rio de Janeiro e coordenadora dos cursos práticos para advogados criminalistas, inclusive iniciantes, do Instituto Direito Penal Brasileiro, cujo link eu vou deixar para você. E todas as terças-feiras estou aqui ao vivo com aulas sobre direito penal, processo penal e execução penal. Portanto, inscreva-se no canal e já ative as notificações. Vamos lá. Quando nós falamos em prazo de contagem, a primeira coisa que você precisa saber é se esse prazo ele é um prazo de direito penal, que é o chamado direito material, ou um prazo processual. Como que você vai saber disso? Vou colocar aqui na tela. Os prazos que você vai contar pelo artigo 10 do Código Penal são os chamados prazos penais. Diferente daqueles prazos que você vai contar pelo artigo 798 do Código de Processo Penal, que são os chamados prazos processuais. Bem, quais são os prazos penais? Eu gosto de trabalhar com uma sigla para ficar mais fácil para você lembrar. A sigla é PPPD. São 3 P's e 1 D. Por que PPPD? Porque os prazos de prescrição, de prisão, de pena e o prazo decadencial, por isso que as iniciais são PPPD, são prazos que você vai contar de acordo com o artigo 10 do Código Penal. Ou seja, nesses casos, você inclui o dia do começo. E o interessante é que o Código Penal ele vai falar para você desprezar as frações de dia. O que são as frações de dia? São as horas. Então, imagina você que o seu cliente teve uma prisão temporária decretada. Essa prisão temporária tem o prazo de 5 dias. E o seu cliente ele foi preso na segunda-feira, às 8 horas da noite. Esse é o primeiro dia de prisão? É, porque você inclui o dia do começo, que foi a segunda-feira, e você dispensa as frações de horas. Portanto, não importa se ele foi preso às 8 da manhã ou às 8 da noite, você vai contar a segunda-feira. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, esse seu cliente, ele precisa ser liberado dessa prisão temporária. Isso também vai acontecer com prazo de prescrição, com a pena privativa de liberdade, que é estabelecida em uma sentença, por exemplo, e com o chamado prazo decadencial. O que seria esse prazo decadencial? É o prazo, por exemplo, para oferecimento de uma queixa-crime em um caso de ação penal privada. Então, quando a gente vai contar esse prazo, que via de regra é um prazo de 6 meses, nós vamos incluir o dia do começo, consequência, esse prazo vai terminar na véspera. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina que a pessoa foi vítima de um crime, ficou sabendo quem era o autor do fato, no dia 10 de janeiro de 2023. Até quando que essa queixa-crime pode ser oferecida? Então, primeiro nós vamos contar os meses, tá? Janeiro vai completar 1 mês, então, em fevereiro. 2 meses em março, 3 meses em abril, 4 meses em maio, 5 meses em junho, 6 meses em julho. Então, olha, julho de 2023. E qual vai ser o último dia do prazo? O dia respectivo à véspera em que o crime foi cometido, porque nós incluímos o dia do começo. Então, esses aqui são os prazos contados pelo artigo 10 do nosso Código Penal. Bom, e o artigo 798? Todos os demais prazos que nós podemos pensar, então, os prazos das peças, exceto a de queixa-crime, né? Que traz o prazo decadencial que a gente falou. E os recursos, eles terão os prazos contados como? Pelo artigo 798. E pelo 798 do Código de Processo Penal, nós vamos excluir o dia do começo. Gente, isso serve para advogado, serve para quem vai fazer prova prático profissional, como, por exemplo, a prova da OAB, tá? Então, é muito importante. Você vai excluir o dia do começo. Você não começa e não termina em fins de semana e feriados. Vou te dar um exemplo, tá? Para ficar mais claro.
Imagine que você esteja contando um prazo de 5 dias para uma determinada peça. Então, imagina o prazo de memoriais, por exemplo. A intimação, ela se deu numa terça-feira. Se eu vou excluir o dia do começo e o prazo é de 5 dias, então eu não vou contar a terça-feira. Como que eu vou contar? Quarta vai ser o dia 1, quinta vai ser o dia 2, sexta vai ser o dia 3, sábado vai ser o dia 4, domingo vai ser o dia 5. Mas como eu não termino em fim de semana e feriado, então eu terei até a segunda. Então veja, você conta o sábado e o domingo. Você só não pode começar no sábado e no domingo e terminar no sábado e no domingo. Vou te dar um outro exemplo para você poder entender ainda melhor. Imagina o prazo de 5 dias, só que agora a intimação ela foi numa segunda-feira. Então, olha, na segunda-feira, como que nós vamos contar? Terça-feira é o dia 1, quarta-feira o dia 2, quinta-feira o dia 3, sexta-feira o dia 4, sábado o dia 5. Terminou no fim de semana também. Então, mesma coisa. Tanto o prazo que, em tese, terminou no domingo, quanto no sábado, eu terei até a segunda-feira. Vamos ver agora um outro exemplo? Vamos imaginar que na nossa linha do tempo, ainda de um prazo de 5 dias, a intimação, ela se deu em uma sexta-feira. Eu vou excluir o dia do começo. Só que eu não começo a contar no sábado e no domingo. Então, se eu não começo a contar no sábado e no domingo, o meu dia 1 vai ser a segunda-feira. Terça, o meu dia 2, quarta, o meu dia 3, quinta, o meu dia 4, sexta, o meu dia 5. Então, qual vai ser o meu último dia do prazo? O dia 5. É assim que vai acontecer, tanto nas peças processuais penais, quanto nos recursos. Lembre-se, isso só não vai acontecer se for a queixa-crime. Porque na queixa-crime nós temos aquele prazo decadencial de 6 meses. E se é um prazo decadencial de 6 meses, eu vou aplicar não o artigo 798 do CPP, mas sim o artigo 10 do Código Penal. E aí vão ser aplicadas aquelas regrinhas anteriores que eu te falei. A gente vai incluir o dia do começo, nós podemos ter um prazo que vai ser contado no sábado e no domingo. Então, se a gente não tem como oferecer de forma eletrônica, por exemplo, e o prazo em tese termina num sábado, então a gente tem que oferecer a queixa-crime até sexta-feira. Por quê? Porque esse prazo ele não se prorroga no direito penal para o próximo dia útil. É diferente. No processo penal, você viu que prorroga. Se o prazo terminar em um dia não útil, um sábado, um domingo, um feriado, ele vai se prorrogar para o próximo dia útil. Mas no prazo de direito penal, isso não vai acontecer. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembrando, se você ainda não é aluno do curso de prática na advocacia criminal, conheça, clique no link. Esse curso vem também com todo o conteúdo de direito penal, de direito material, então você consegue inclusive saber o que alegar nas suas peças, nos seus recursos processuais penais. Vale muito a pena. Dá uma olhadinha e não deixa de se inscrever aqui no canal para que você possa acompanhar os vídeos diários e participar das aulas ao vivo todas as terças-feiras às 19 horas. Eu te vejo lá.